Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre renascimento cultural, que foi um movimento artístico, científico, filosófico, que aconteceu na Europa a partir do século XIV e acabou tendo representações em outros séculos, se estendendo até o século XVI. Então, gente, nenhum movimento, nenhuma transformação, ela acontece do nada. Ela é sempre fruto de outras coisas que aconteceram antes. A partir do século XII, a Europa passou por uma série de transformações sociais, econômicas, como, por exemplo, a volta da vida nas cidades. Tá? As pessoas passaram a habitar mais as cidades, passou a ter mais atividade comercial nas cidades. Então, houve um deslocamento, as pessoas foram deixando mais a vida no campo e passando a habitar mais as cidades. Com esse intenso movimento nas cidades, as ideias também elas passam a circular de forma mais rápida, a se propagar, a alcançar um número maior de pessoas. Além disso, nesse período, a partir do século XII, também houve a fundação das primeiras universidades. E com a fundação das primeiras universidades, a gente também tem uma circulação maior de ideias, as pessoas vão refletindo mais, vão estudando mais. Agora, lembrando que esse conhecimento não era para todo mundo, né? Era para as pessoas que podiam estudar na época. Mas, mesmo assim, esse surgimento dessas universidades, esse fluxo maior de pessoas, favoreceu, né, essa discussão, essa renovação na forma de pensar que o Renascimento vai trazer. E essa renovação na forma de pensar vai refletir nas artes, na ciência, na cultura. Como inspiração, os renascentistas, os artistas desse período do Renascimento, eles buscam valores da Grécia Antiga, porque, veja bem, todo movimento, todo grupo que vai tentar renovar alguma coisa, que vai tentar trazer novas experiências, trazer uma nova forma de pensar, novos significados, eles vão sempre romper com o que veio antes. Antes desse período do Renascimento, a gente tinha a Idade Média, tá? Ou que ficou conhecido na história também como Idade das Trevas, né? E que durante muito tempo foi conhecido como um período em que era de obscurantismo, de pouco conhecimento, mas na verdade tinha sim, só que era um conhecimento muito controlado pela Igreja Católica, pelas ideias da Igreja Católica. Então, para romper com essas ideias, os artistas do Renascimento vão buscar inspiração na Grécia e em Roma. Tá? Por isso que boa parte das obras de arte que vão aparecer, que hoje eu vou falar um pouquinho mais das obras de arte. Em outro momento, a gente conversa sobre ciência, mas hoje vamos ficar na parte das artes. Boa parte das obras de arte desse período, elas têm inspiração nas obras de arte gregas, porque eles acreditavam que na Antiguidade Clássica, através da leitura de textos de filósofos da Antiguidade Clássica, eles acreditavam que, através dessa leitura desses textos, eles iam buscar explicações racionais para a vida terrena, explicações para o mundo terreno. O Renascimento também, ele resgata valores antigos, da antiguidade, e aplica para o período em que eles estavam vivendo, tentando justamente reformular a forma de ver o mundo. Então, o Renascimento, ele pregou alguns valores, tá? Dentre esses valores, a gente tem o quê? E lembrando sempre que esses valores, eles vão negar o que havia sido vigente, o que havia sido mais forte durante a Idade Média. Então, o antropocentrismo no lugar do teocentrismo. O antropocentrismo é a ideia do homem como centro de tudo. O que é teocentrismo? Deus como centro de tudo. Então, a partir dessa reformulação do pensamento, o homem vai ocupar o centro de todas as explicações, o ser humano. Também, outro valor do Renascimento, desses artistas, desses filósofos do Renascimento, é o humanismo, que através das leituras de textos de antiguidade clássica, eles buscariam explicações para a vida terrena. Na verdade, é buscar explicações racionais, buscar a razão para explicar a vida terrena.
e não mais as questões da fé, não mais explicações religiosas para a vida na Terra. Então, o humanismo era mais voltado para isso. O individualismo, a valorização do indivíduo. Como assim? A partir do Renascimento, os artistas eles passam a assinar suas obras. Antes, na Idade Média, as obras de arte elas eram criações coletivas. Então, não tinha assinatura de um artista. Tá? Como daqui a pouco eu vou citar alguns artistas do Renascimento. Então, era uma criação de um coletivo. Tinha um mestre artesão ou um mestre pintor e ele orientava seus aprendizes, mas acabava sendo uma criação coletiva e ninguém assinava essa obra, certo? A partir do Renascimento, com essa ideia do individualismo e a valorização do indivíduo, da pessoa, os artistas passam a assinar sua obra e identificar, tá? Ninguém diz, fui eu que fiz aquilo ali é minha obra, é meu legado, certo? Minha assinatura. E a partir disso a gente também pode identificar, né, as características de cada artista. Além disso, a gente tem também outro valor do Renascimento, que é o racionalismo, que é a explicação racional, a busca de explicações racionais através da experimentação. Então, por isso também que o Renascimento é um movimento que vai refletir muito na ciência, inovações na ciência que a gente tem hoje começaram a ser desenvolvidas por causa dessa reformulação do pensamento a partir do movimento renascentista. E o otimismo, que é um outro valor do Renascimento, que é uma euforia em relação ao período que se estava vivendo, uma alegria em relação ao que se estava vivendo, diferente do pessimismo do período anterior. O Renascimento, apesar de ter sido um movimento que se espalhou por toda a Europa, ele começou numa região específica, que era a Península Itálica, a região que hoje corresponde à Itália. Não havia ainda o país Itália. Era uma série de reinos, né, vários reinos pequenos, e que compartilhavam um passado em comum, que era o Império Romano, e aí se chamava Península Itálica. Mas por que a Península Itálica, né? Primeiro, porque era uma região de grande fluxo de pessoas, por causa das atividades comerciais. Então, com esse grande fluxo de pessoas, como eu falei lá no início, também um grande fluxo de ideias. Além disso, além desse grande fluxo de pessoas e grande fluxo de ideias, a atividade comercial proporcionava uma mobilidade social. O que é isso? Lembra que no feudalismo, no período do feudalismo, Idade Média, não havia muita mobilidade social. A pessoa nascia numa classe social e vivia nela até, né, o fim da sua vida. Com o comércio, não. A pessoa tem a possibilidade de ir acumulando riqueza. E nessa possibilidade de ir acumulando riqueza, famílias foram se formando, famílias muito ricas, e essas famílias atuavam como mecenas. O que era isso? Eram essas famílias que bancavam um artista, pagavam os custos de vida desse artista para ele produzir para essa família. Uma das famílias de mecenas muito conhecidas na Itália, que tem obras de arte belíssimas patrocinadas por eles, que existem até hoje, é a família Médici. Se vocês procurarem direitinho na internet, vocês vão achar várias obras de arte, principalmente do escultor Michelangelo. Tá? Eles patrocinaram vários artistas, mas tem muitas esculturas do Michelangelo que foram patrocinadas, solicitadas pela família Médici, que era uma família de mecenas. Tá? Então, os mecenas, eles patrocinavam os artistas. E também, na Península Itálica, a gente tem os resquícios da civilização greco-romana, tá? As esculturas, a arquitetura, e tudo isso serviu muito de inspiração para os artistas que ali viviam. Outra coisa também, quando houve a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, Constantinopla, capital do Império Bizantino, o que aconteceu? Esses sábios de lá do Império Bizantino acabaram indo, vários deles, para a Península Itálica, atraídos justamente por essa atividade comercial, pela prosperidade das cidades da Península Itálica, e aí eles foram e levaram todos os seus conhecimentos, né? E favoreceram para esse clima de repensar, de refletir, de inspiração artística
que a Península Itálica estava passando naquele momento. O Renascimento como eu disse logo no começo, era um período extenso. Então, teve 3 fases. Então, eu vou citar 3 artistas, né? Um de cada período. A gente tem primeiro o Giotto, que está no começo do Renascimento. E qual é a inovação, né? Ele começa a dar profundidade às cenas e também a usar expressões, a caprichar nas expressões faciais dos personagens. O Giotto é muito conhecido por afrescos. O que é um afresco? É quando você pinta direto no gesso molhado, tá? É uma pintura a fresco. O gesso ainda está fresco, ainda está molhado. Então, o gesso suga essa tinta. Imagina o trabalho que dava, né? E não tem a chance de errar ali. Então, eles tinham que ter uma precisão muito grande. E o Giotto, ele inova com a profundidade e as cenas em movimento. E também tem outra novidade, que ele ele pintava muito paredes de igrejas, né? Fazia passagens bíblicas nas paredes das igrejas, que era muito usado na época, porque a maioria das pessoas era analfabeta. Então, essas passagens bíblicas nas igrejas auxiliavam as pessoas a conhecer, né? Através da pintura, a serem alfabetizadas nos textos bíblicos através das pinturas. E aí o Giotto colocava rostos de pessoas conhecidas da vila nos rostos das pessoas que estavam presentes na pintura, e as pessoas acabavam se identificando com aquilo ali. O segundo artista, o Sandro Botticelli, que também inova nas formas. Você vê que as pinturas têm mais leveza, mas também tem uma maior precisão nas formas humanas. E também as pinturas do Giotto estão muito alinhadas com esse otimismo, tá? Que é reflexo do Renascimento, é um dos valores do Renascimento. E, por último, o Leonardo da Vinci, que muito conhecido pelo quadro Mona Lisa, né, a enigmática Mona Lisa, que ele inovou muito na técnica do esfumato, que está no fundo do quadro da Mona Lisa, e também pelo uso da perspectiva, que ele usou bastante na composição do quadro da Santa Ceia. O quadro não, né? A Santa Ceia é um afresco, foi pintado numa parede toda, e se notar, a perspectiva é um traçado de linhas que dá a ideia de distanciamento das figuras, certo? Então, a perspectiva tem no desenho, ela tem um ponto, que a gente chama em desenho, que chama ponto de fuga, que todas as linhas do desenho convergem para lá. Então, o Leonardo da Vinci, ele usou bastante esse uso fez muito uso da perspectiva e da técnica do esfumato. Leonardo da Vinci também não foi apenas pintor, ele também desenvolveu muitas ideias para muitas invenções que só seriam criadas posteriormente. Então, foi um artista muito visionário. Citei 3, né? Giotto, Botticelli e o Leonardo da Vinci. E de brinde mais um agora na escultura, que é o Michelangelo. Michelangelo, mestre da escultura. Ele também produziu pinturas, como ele pintou todo o teto da Capela Sistina. Inclusive, ele adoeceu bastante, porque ele pintou deitado, né, sobre os andaimes, e ficou deitado e respirou muito aquela tinta, isso debilitou muito a saúde dele, mas ele era conhecido como mestre da escultura e produziu esculturas belíssimas, como o Davi, a Pietà, dentre várias outras. Então, gente, por hoje encerramos e na próxima aula a gente conversa mais sobre Renascimento. Até lá!